Não seria exagero dizer que a nossa civilização se desenvolveu em torno da cerveja. Historiadores acreditam que a humanidade passou da fase nômade para se fixar em territórios também para cultivar grãos que, fermentados, davam origem à bebida. A hipótese ganhou força quando foram encontrados vestígios de cerveja em jarros que remontam a 12 mil anos atrás. Já há 9.000 anos tinha os primeiros relatos do pão, né, dos vestígios do pão. Então a cerveja veio antes da fabricação do pão. Né? E o mais interessante é que esses povos, né, eles eram caçadores-coletores, né, e muito por acaso, eles numa coleta desses de grãos, esses grãos estavam em algum recipiente, por acaso choveu, esses grãos germinaram, secaram, choveu novamente, e aí virou um caldo borbulhante nesse jarro. E eles estavam ali, os povos primitivos, né, olhando ali aquele caldo borbulhante, com fome, né, de repente sem ter ali o que comer naquele dia, pensaram, bom, eu posso comer, tomar esse caldo e viver, e me alimentar, ou então eu posso morrer, né? E não só eles viveram, se alimentaram, como ficaram felizes. Né? Então os relatos são de aproximadamente 12 mil anos, e aí eles entenderam que eles tinham que cultivar os grãos para poder fazer a cerveja. Então foi o trigo, a cevada, né? E tudo que eles tinham ali, eles usavam realmente para fazer a cerveja. E é também em torno da cerveja que o município de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, tem diversificado e alavancado a sua economia. A cidade já é considerada um polo na produção de cerveja artesanal, com 25 cervejarias registradas. A pioneira e maior do município tem Fabiana, cervejeira e sommelier, como uma das suas lideranças. Embora muita gente ainda associe a cerveja a um universo mais masculino, a Fabiana também nos conta que, na antiguidade, a alquimia para a produção de cerveja sempre foi de domínio feminino. Mulheres hoje no meio cervejeiro estão retomando o seu lugar de origem, né? Antigamente, quando se começou a produzir cerveja, lá nos povos primitivos mesmo, essa cerveja era considerada um alimento, e os alimentos eram tarefas femininas, né, de produzir. Então elas ficavam em casa, produziam ali a cerveja, e depois, né, mais para frente, na época medieval, também iam para as feiras, para as tabernas, né? Muitas mulheres livres, né, faziam e comercializavam suas cervejas, e para elas serem reconhecidas nessas feiras, elas usavam um chapéu pontudo, né, parecido com o que a gente associa um pouco ali a chapéu de bruxa. Elas estavam em frente a um caldeirão, né, no qual elas colocavam as ervas, os condimentos, até cascas de frutas, né, para fazer ali aquele caldo fermentar espontaneamente, e eles não sabiam da existência da levedura, então associavam a cerveja a divindades. Então essa mulher que estava ali nessa feira, né, muitas vezes produzindo esse caldo borbulhante que inebriava os homens, era considerada uma feiticeira, né? E depois, na Idade Média, ela foi muitas vezes perseguida como bruxa. Nesta cervejaria, que emprega 110 funcionários e tem capacidade instalada para a produção de 800 mil litros por mês, 4 rótulos dos 20 comercializados são receitas da Fabiana. E mesmo sendo de grande porte, a cervejaria preserva o cuidado no processo de fabricação e os critérios de seleção da matéria-prima, que mantém o seu status de artesanal. O processo de produção da cerveja é um processo relativamente longo, né? Se a gente for pensar que é praticamente um mês, do dia que a gente começa a produzir até a cerveja estar na garrafa, né, pronta para ser degustada, realmente demora um pouquinho. Então o processo é o seguinte: a gente tem a braçagem, né, que é o primeiro, o cozimento do grão. Esses grãos aqui são grãos de cevada, e eu trouxe para mostrar para vocês exatamente. Quando a gente vai cozinhar esses grãos, a gente faz a mostura. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou moer esses grãos, né, e vou misturá-los em água para poder retirar o açúcar que está no grão, e vou passar para a água. Eu vou criar ali um mosto cervejeiro, que é como se fosse um chá de cevada, né? Então esse caldo doce, ele vai ser fervido. Eu vou adicionar os lúpulos, que vão trazer principalmente amargor para essa cerveja lá na frente, e depois sim eu vou resfriar esse mosto, e a gente vai fermentar e depois maturar. Então esse processo de braçagem que eu expliquei para vocês, que é o cozimento do mosto, ele dura em torno de 3 horas. Depois a gente fermenta essa cerveja por aproximadamente 7 dias, e aí a gente passa para a fase de maturação,
que é o arredondamento dos sabores da cerveja para ela ficar palatável e chegar ali no nível que a gente quer, de padronização que a gente tem aqui na fábrica. Então é um processo comprido, né, bem longo, em torno de 20, 25 a 30 dias, os estilos mais simples, mas também temos outras cervejas que ficam 6 meses no tanque, né, envelhecidas com madeira, né, então cada estilo de cerveja demanda um tempo, uma levedura diferente, uma receita diferente, é tudo muito individual aqui. Mais novo no ramo, o Lucas é um legítimo representante desse movimento de cervejarias artesanais em Nova Lima, onde a maioria das 25 fábricas registradas é de pequeno porte. No mercado desde 2018, ele começou a produzir cerveja por prazer, mas transformou o hobby em trabalho que envolveu toda a família. Em 2018, a Colt nasceu. Em 2019, a fábrica da Colt nasceu, sabe? Foi uma fábrica que foi muito gostoso, assim, muito trabalhoso, assim, sabe, para construir. A Colt é bem artesanal até nas origens dela. Armários de casa foram se tornando armários da Colt, closet foi se tornando escritório, estoque, pintamos, nós três aqui, eu, meu pai e minha mãe, minha noiva também, a Isabela me ajudou bastante, colocamos forro e assim, foi bem gostoso assim, sabe, trabalhoso, mas bem gostoso. E assim, ver que esse resultado tá dando frutos, né? A Tio Sam ganhou o Campeonato Brasileiro de Blumenau ano passado, essa aqui, e as cervejas estão sendo muito bem aceitas no mercado mineiro de cerveja artesanal. Então assim, é só agradecer mesmo. Acumulando praticamente todas as funções dentro da fábrica, o Lucas produz hoje cerca de 4.000 litros de cerveja por mês, em 5 diferentes rótulos. Mas isso, com certeza, é só o começo do seu sonho engarrafado. Isso aqui, para mim, não é só cerveja. Isso aqui é a realização de um sonho, de anos de estudo, né? Que eu realmente empolguei muito, estudei bastante sobre cerveja. Então eu costumo brincar que isso aqui são sonhos engarrafados. Entendeu? Eu estou levando uma experiência de extremo zelo, de extremo cuidado para a mesa do nosso consumidor. Entendeu? Então essa que é a diferença. Meus próximos sonhos é que a Colt se torne a filosofia de vida, não só minha, mas das pessoas que tomem, dos consumidores, que a Colt esteja em larga escala no Brasil inteiro, que as pessoas tenham possibilidade, né, de tomar essas cervejas várias vezes, entendeu? Então assim, eu quero aumentar a produção para diminuir o custo e realmente alavancar a empresa, viver de uma forma tranquila com a empresa e ver meu produto pulverizado no mundo aí, né? Não só no Brasil, no mundo. Se depender de incentivo, o Lucas está no lugar certo para atrair os produtores de cervejas artesanais e tornar Nova Lima um polo neste setor. O município, desde o início dos anos 2000, tem se estruturado. Uma das ações foi a chamada Lei da Artesania, que permitiu a produção artesanal em áreas não industriais. Foi exatamente o que tornou o bairro Jardim Canadá uma referência. Mas, atualmente, o município, com auxílio de outras instituições públicas, como a Emater Minas, tem fomentado todo um arranjo produtivo que valoriza não só a produção de cervejas artesanais, mas também a gastronomia, o turismo e a agricultura familiar. Isso é uma ação de uma política pública implementada nessa gestão municipal de fortalecimento de novos arranjos produtivos locais, principalmente com parceiros estratégicos como a Emater, produtores rurais, consumidores e sociedade civil. Então, Nova Lima está virando a chave e construindo um novo horizonte do desenvolvimento econômico na cidade, diversificando sua pauta, atraindo novos negócios e fortalecendo os pequenos negócios locais. A cervejaria, a agricultura familiar, a agroecologia, todo outro novo arranjo produtivo que faz parte dessa política municipal nossa, com apoio, com incentivo, com construções de ações que de fato mude a vida das pessoas e fortaleça esses cidadãos, essas pessoas, essa economia local.
O arranjo produtivo que gira em torno da gastronomia, do turismo e setores correlatos em Nova Lima agrega as 25 cervejarias artesanais. Algumas delas oferecem inclusive passeios para se conhecer o processo de fabricação da bebida, 24 pousadas, 121 restaurantes, sem falar da agricultura familiar que abastece esse mercado de produtos diferenciados. Para se ter uma ideia, o município, que também é referência na produção orgânica e agroecológica de cogumelos, possui 8 produtores estruturados, 24 novos em formação, com uma produção estimada de 8 a 10 toneladas da iguaria por ano. Destacam-se ainda a produção de mel, que envolve cerca de 100 famílias com produção de 20 a 25 toneladas ano, a produção de olerícolas orgânicas e agroecológicas, totalizando cerca de 40 toneladas por ano, são mais de 100 hortas domésticas. E através da Emater e da Prefeitura também estão se estruturando produções como a pitaia e o lúpulo para atender justamente ao mercado cervejeiro.